Jesus não usava palavras em vão. Cada frase saída de sua boca carregava peso eterno. Em Mateus 7, 13 e 14, ele nos confronta com uma realidade que a maioria prefere ignorar. Existem dois caminhos diante de nós, um largo e outro estreito. O primeiro é espaçoso, fácil, cheio de atrativos, mas conduz à perdição. O segundo é apertado, exige renúncia, disciplina e fé, mas conduz à vida eterna. Aqui está a verdade que poucos querem ouvir. A salvação não está no caminho que agrada aos homens, mas na porta estreita que somente os verdadeiramente regenerados conseguem enxergar. João Calvino comenta que essa porta não é atraente à carne, porque ela exige que neguemos a nós mesmos. Não há espaço para o orgulho, para o egoísmo, para as paixões mundanas. Ela é estreita justamente porque o velho homem não consegue passar por ela. O próprio Cristo é essa porta, e somente os que o buscam de todo o coração podem entrar. O problema é que muitos desejam os benefícios do Evangelho sem carregar a cruz. Querem a coroa, mas rejeitam o espinho. E é exatamente por isso que o Senhor disse: poucos a encontram. Poucos estão dispostos a trilhar esse caminho, porque ele humilha o homem e exalta unicamente a glória de Deus. A porta larga representa o caminho mais natural ao coração humano. É o caminho da multidão, da aprovação social, da religião sem cruz. Nela, cada um entra carregando seus pecados, sua própria justiça, seus prazeres e vaidades. Não há restrição, não há renúncia, não há transformação. É o atalho da ilusão, onde muitos acreditam estar seguros, mas, na verdade, caminham rumo à condenação eterna. Já a porta estreita é o oposto em todos os sentidos. Não há espaço para bagagens, não se entra com orgulho, com méritos próprios ou com os prazeres que o mundo oferece. Tudo deve ser deixado para trás. É um caminho solitário, muitas vezes rejeitado até pelos que se dizem religiosos. João Calvino explica que essa diferença não é apenas externa, mas radical. A porta larga agrada ao homem natural, enquanto a porta estreita só pode ser escolhida pelo coração transformado pela graça de Deus. O contraste entre ambas não é apenas de aparência, mas de destino. A larga conduz à destruição. É ampla, porque muitos entram nela sem perceber. A estreita conduz à vida. É apertada, porque só os que realmente nasceram de novo suportam passar por ela. E aqui está o ponto mais desconfortável. A maioria prefere a ilusão da facilidade à realidade da renúncia. O coração humano sempre buscará atalhos. Desde o Éden, quando Adão e Eva ouviram a serpente, a promessa do caminho mais fácil seduz a alma. O diabo nunca apresenta o pecado como algo pesado ou doloroso. Ele o veste de encanto, de prazer imediato, de falsa liberdade. É exatamente isso que torna a porta larga tão atraente. Ela parece simples, confortável e sem exigências. Mas essa facilidade é uma ilusão mortal. O caminho largo acomoda tudo: a fé superficial, a religiosidade sem conversão, a aparência de piedade que nega o poder de Deus. É o caminho das multidões que levantam as mãos, mas não entregam o coração, que se emocionam com Cristo, mas não se rendem a Ele. João Calvino advertia que essa fé de conveniência nada mais é do que engano, uma máscara que cobre a ausência da verdadeira regeneração. O que muitos não percebem é que o preço do caminho fácil é pago no fim. Ele promete liberdade, mas aprisiona. Promete alegria, mas termina em vazio. Promete vida, mas conduz à morte eterna. O caminho estreito parece duro no início, mas leva à eternidade com Cristo. O largo parece suave, mas abre suas portas para o inferno. Entrar pela porta estreita não é apenas uma escolha intelectual ou uma emoção momentânea. É um chamado radical de Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24.
A renúncia não é opcional, é a essência da vida cristã. O evangelho que Cristo pregou nunca foi um convite ao conforto terreno, mas à entrega total. Ele não disse venham para serem exaltados, mas venham e morram para si mesmos. João Calvino destaca que a obediência é o verdadeiro fruto da fé. Quem foi alcançado pela graça não busca mais os seus próprios desejos, mas submete-se inteiramente à vontade de Deus. O mundo grita, siga seu coração, mas Cristo ordena, negue-o. O mundo diz, faça o que lhe agrada, mas o Senhor diz, faça o que agrada ao Pai. Essa é a diferença entre os que caminham pelo largo e os que perseveram pelo estreito. O primeiro vive de ilusões e promessas vazias. O segundo vive de fé, sustentado pela graça que capacita a obedecer. A renúncia não é perda, mas libertação. Perder a si mesmo em Cristo é ganhar a verdadeira vida. Obedecer ao Senhor pode custar o mundo inteiro, mas assegura uma eternidade ao lado dele. Para João Calvino, o cristianismo não era um título, mas uma vida moldada pela cruz de Cristo. Ele ensinava que o verdadeiro discípulo é aquele que não apenas confessa a fé com os lábios, mas demonstra sua realidade em obediência constante, em humildade e em perseverança no caminho estreito. Calvino dizia que a fé genuína nunca é estéril. Ela produz frutos visíveis, porque está enraizada na graça que transforma o coração. O discipulado para ele é o abandono da autossuficiência humana e a completa dependência de Deus. O crente não segue a Cristo apenas quando é conveniente, mas em todos os momentos, inclusive quando isso significa perder amigos, status ou até mesmo a própria vida. Essa visão calvinista revela a seriedade do chamado de Jesus. O discipulado verdadeiro não é marcado por palavras bonitas, mas por vidas que se rendem. E justamente porque exige essa entrega total, poucos estão dispostos a caminhar por esse caminho. A maioria prefere a religião superficial que não confronta o pecado. Mas o verdadeiro discípulo, moldado pela graça, enxerga a porta estreita e decide passar por ela, ainda que lhe custe tudo. A porta estreita tem uma marca inconfundível: a cruz. Cristo não chamou ninguém para um caminho de glória terrena, mas para um caminho de morte ao ego e ao pecado. A cruz não é um adorno, nem um símbolo vazio. Ela é o centro da vida cristã. Quem deseja entrar pela porta estreita deve estar disposto a carregar consigo esse peso que o mundo despreza, mas que é honra para os que creem. João Calvino afirmava que ninguém pode ser considerado discípulo de Cristo a menos que esteja pronto a carregar a cruz. E carregar a cruz não significa apenas suportar dificuldades da vida, mas, sobretudo, crucificar diariamente o próprio eu, renunciando aos desejos carnais e submetendo-se à vontade do Pai. O mundo zomba da cruz porque ela expõe a fraqueza humana e destrói o orgulho. Mas, aos olhos de Deus, a cruz é o selo do verdadeiro cristão. Ela separa o caminho estreito do largo. No largo não há cruz, apenas ilusões de facilidade. No estreito, há cruz, mas também há a promessa da vida eterna. É por isso que poucos querem enxergar essa porta, porque ela exige morrer para viver. Somente os que compreendem que a glória futura supera qualquer sofrimento presente conseguem entrar nela com alegria. A porta estreita não promete facilidades. Pelo contrário, ela abre para um caminho cheio de lutas, perseguições, tentações e renúncias. É um caminho difícil porque vai contra a natureza caída do homem e contra o curso deste mundo. Mas o que, aos olhos carnais, parece derrota, para o cristão é vitória. A dificuldade não é sinal de abandono de Deus, mas de que estamos no caminho certo. Cristo mesmo afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33.
João Calvino lembrava que os sofrimentos do cristão não são inúteis, mas meios pelos quais Deus molda e fortalece a fé. O caminho estreito é apertado porque esmaga o orgulho humano, mas é justamente aí que a graça se manifesta em poder. Cada lágrima, cada perda e cada renúncia vivida por amor a Cristo não são desperdício, mas sementes de glória eterna. A dificuldade do estreito não deve ser vista como peso insuportável, mas como marca da vitória final. Pois quem caminha nele já não anda sozinho. O Senhor sustenta, fortalece e garante a chegada. Aos olhos do mundo, escolher o estreito é loucura, mas, aos olhos de Deus, é a coroa da vida sendo preparada. O que hoje parece perda, amanhã se revelará como ganho eterno. O mundo brilha diante dos olhos humanos com uma glória passageira. Riquezas, status, fama, prazeres, tudo isso seduz como um banquete diante de um faminto. A porta larga é atraente justamente porque acomoda esses desejos sem exigir transformação. Nela, o homem pode se iludir acreditando que pode ter o melhor dos dois mundos, viver para si e ainda assim esperar a vida eterna. Mas essa glória é ilusória. João Calvino advertia que o coração humano é como uma fábrica de ídolos, sempre inventando formas de substituir Deus por aquilo que reluz, mas não satisfaz. A glória do mundo é como fumaça. Impressiona por um instante, mas se dissipa sem deixar nada. Ainda assim, multidões se aglomeram diante dessa porta porque ela oferece exatamente aquilo que a carne deseja. A grande tragédia é que muitos até se dizem cristãos, mas continuam encantados por essa glória falsa. Preferem aplausos temporários à aprovação eterna. Querem sucesso terreno mais do que santidade. Assim, seguem pela porta larga acreditando que estão seguros, quando, na verdade, caminham para a destruição. A porta estreita, ao contrário, exige abrir mão dessa glória enganosa para buscar a glória que não perece. O verdadeiro discípulo entende que melhor é ser rejeitado pelo mundo e aceito por Deus do que ser exaltado agora e rejeitado na eternidade. A porta larga não está apenas fora da igreja, mas muitas vezes dentro dela. Há uma religiosidade superficial que enche templos, mas não transforma corações. Pessoas que conhecem versículos, participam de cultos e até pregam em nome de Cristo, mas nunca entraram pela porta estreita. Jesus foi claro em Mateus 7, 22, 23. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, e então lhes direi, nunca vos conheci. João Calvino enfatizava que a verdadeira fé não é mero assentimento intelectual, mas uma confiança viva que molda toda a vida. A religiosidade superficial é cômoda. Ela não exige renúncia, não confronta o pecado, não passa pela cruz. É um cristianismo de fachada que preserva o ego enquanto finge seguir a Cristo. Esse engano é perigoso porque dá ao homem uma falsa segurança. Ele acredita estar no caminho certo, quando na verdade nunca deixou o velho homem para trás. A porta estreita não se abre para quem carrega consigo o peso da hipocrisia. Apenas os que foram regenerados pelo Espírito Santo podem passar por ela, despidos de toda justiça própria. A maior tragédia não é o mundo rejeitar Cristo, mas muitos dentro da igreja acreditarem que o seguem sem jamais terem conhecido a porta estreita. É por isso que a vigilância é urgente. Não basta parecer, é preciso nascer de novo. O caminho estreito não é apenas difícil por causa das circunstâncias externas, mas principalmente por causa da nossa própria natureza caída. O homem por si só não tem força para negar o ego, renunciar ao pecado ou perseverar diante da perseguição. É aí que a graça de Deus se torna absolutamente indispensável. João Calvino ensina que a graça não apenas inicia a salvação, mas a sustenta. Sem ela, o crente jamais suportaria o peso da cruz, jamais resistiria às tentações e jamais permaneceria firme no caminho estreito.
Cada passo é um dom de Deus. Cada momento de fidelidade é fruto da ação divina no coração humano. A porta estreita não é um convite à autossuficiência, mas à dependência total do Senhor. Quem tenta entrar com suas próprias forças será esmagado pelo peso do caminho. Mas aquele que confia na graça encontra força para suportar as tribulações, coragem para enfrentar o desprezo do mundo e alegria em meio às renúncias. Portanto, a vida cristã é essencialmente uma vida de graça. É Deus quem nos capacita a andar pelo caminho estreito e a perseverar até o fim. Sem Ele, a porta estreita permanece fechada. Com Ele, cada dificuldade se torna instrumento de santificação e vitória eterna. A porta estreita não se abre para quem apenas se desculpa ou promete mudar superficialmente. O verdadeiro arrependimento é a chave que permite a entrada. Arrependimento, segundo João Calvino, não é apenas sentir remorso pelos pecados cometidos, mas uma mudança radical de mente, coração e vida, um virar-se de si mesmo para Deus. Arrependimento significa reconhecer a própria miséria, confessar a total incapacidade de salvar-se e lançar-se totalmente sobre a misericórdia de Cristo. Quem entra na porta estreita não entra com orgulho ou confiança própria, mas com a alma quebrantada, consciente de que sem Cristo nada pode fazer. Este arrependimento genuíno produz frutos. Abandono do pecado, busca pela santidade e perseverança na fé. Ele separa o crente da religiosidade vazia e do caminho largo, porque só quem verdadeiramente se arrepende tem olhos para enxergar a gravidade do próprio pecado e a necessidade absoluta da cruz. A porta estreita é, portanto, um chamado ao arrependimento contínuo. Não é um momento isolado, mas um estilo de vida. E é nesse arrependimento vivo e sincero que o cristão encontra força para andar pelo caminho que poucos escolhem. A porta estreita rejeita toda motivação humana mesquinha. O crente que caminha por ela não busca reconhecimento, elogios ou aprovação dos homens. Sua fé não é espetáculo, não é para impressionar, não se mede pelo que os outros pensam. Ela é dirigida exclusivamente à glória de Deus, porque somente Ele vê o coração e recompensa a fidelidade oculta. João Calvino ensinava que muitos confundem religiosidade com fé genuína. É fácil ser admirado por atos superficiais, levantar as mãos, dizer palavras bonitas, participar de rituais, mas nada disso garante passagem pela porta estreita. O verdadeiro discípulo não mede esforços para agradar a Deus, mesmo que seja desprezado, ridicularizado ou ignorado pelo mundo. A fé que busca o aplauso humano é como um barco sem leme, instável, insegura e incapaz de perseverar. Já a fé que visa apenas a glória de Deus é firme, constante e invencível. É essa fé silenciosa, humilde e obediente que garante força para suportar a cruz e caminhar pelo caminho estreito até a eternidade. A porta estreita é, portanto, também um filtro de motivações. Ela mostra quem segue Cristo de verdade e quem apenas deseja o brilho passageiro do reconhecimento humano. Seguir a Cristo pela porta estreita tem um custo que poucos estão dispostos a pagar. Renúncia pessoal, sofrimento, perseguição e constante mortificação do próprio ego. Cada passo é uma escolha consciente de perder algo agora para ganhar tudo eternamente. João Calvino enfatiza que essa renúncia não é perda, mas investimento na vida que realmente importa. A vida eterna ao lado de Deus. Por outro lado, rejeitar Cristo e escolher a porta larga pode parecer fácil e atraente, mas seu preço é incomparavelmente mais alto. A aparente liberdade se torna escravidão, o prazer momentâneo se converte em vazio. O caminho que parecia seguro conduz à perdição eterna. Muitos só percebem o custo verdadeiro quando é tarde demais. O contraste é evidente.
Seguir a Cristo exige disciplina e humildade, mas conduz à glória eterna. Rejeitá-lo oferece prazer terreno, mas leva à condenação. A porta estreita exige esforço, mas recompensa com vida. A larga seduz com facilidade, mas aprisiona para sempre. Essa realidade deveria despertar em cada um de nós uma reflexão urgente. Qual caminho você realmente escolheu? O preço que parece alto agora é nada comparado ao ganho eterno. O que parece leve e fácil hoje custará a eternidade se você não se voltar para Cristo. A porta estreita é desafiadora, mas não sem promessa. João Calvino nos lembra que a dificuldade do caminho é acompanhada de uma esperança inabalável. A certeza de que Deus recompensa aqueles que perseveram em fé e obediência. Cada passo sofrido, cada cruz carregada, cada renúncia realizada não é em vão. A recompensa não é apenas a vida eterna em si, mas a comunhão plena com Cristo, a alegria que transcende qualquer dor e a glória que nenhum olho humano pode imaginar. O caminho estreito transforma o sofrimento presente em preparação para a eternidade, tornando cada dificuldade um instrumento de santificação. A perseverança não é opcional, é sinal de que a fé é genuína. A esperança cristã é diferente da esperança mundana. Ela não se baseia em circunstâncias, mas na fidelidade imutável de Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, quem caminha pela porta estreita sabe que o final será vitória. Portanto, a porta estreita, apesar de apertada e cheia de desafios, é também caminho de esperança segura. Para aqueles que não se desviam, a recompensa é completa, eterna e incomparavelmente gloriosa. Chegamos ao ponto crucial. A escolha é urgente e pessoal. Jesus não nos deixa indecisos. Ele apresenta claramente os dois caminhos, a porta larga e a porta estreita, e nos convida a decidir agora. João Calvino alerta que a indecisão é fatal, porque o tempo da vida é limitado e a eternidade não espera. A porta estreita pode parecer difícil, mas é o único caminho que conduz à verdadeira vida. É para aqueles que renunciam ao ego, ao pecado e às ilusões do mundo, confiando unicamente na graça de Deus. Cada dia que adiamos a decisão é um dia mais próximo da porta larga, que engana com aparência de segurança, mas leva à perdição. Este é o momento de abrir o coração, reconhecer a própria fraqueza e lançar-se nos braços de Cristo. Não espere aprovação humana, conforto imediato ou facilidades. A porta estreita exige coragem, mas oferece eternidade. Escolher agora é escolher vida. Hesitar é arriscar-se na morte eterna. O apelo final é simples, mas poderoso. Não adie a decisão. Examine seu coração, confesse seus pecados, arrependa-se genuinamente e siga a Cristo pela porta estreita. A oportunidade está diante de você e a eternidade depende dessa escolha. Não deixe para amanhã o que define toda a sua vida. Se você sentiu o peso e a urgência desse chamado de Cristo, não deixe que essa mensagem se perca. Inscreva-se no nosso canal Verdade Sem Filtro. Deixe o seu like para fortalecer este trabalho e, muito importante, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que revela a palavra de Deus de forma profunda e sem filtros. Cada inscrição, cada like e cada ativação do sininho nos ajuda a continuar trazendo verdades que o mundo não quer ouvir, mas que são essenciais para a sua vida e a sua eternidade. Não fique de fora dessa missão. Abra os olhos para a porta estreita e compartilhe esta mensagem com aqueles que precisam enxergar a realidade que poucos querem admitir. O tempo é agora. A escolha é sua. Entre pela porta estreita e viva a vida verdadeira que só Cristo oferece.